venda delivery. Ele falou uma coisa muito interessante, esse hábito que a gente via no Oriente das pessoas usarem máscaras, né? Então, no Oriente, a gente via o japonês, o chinês, o pessoal usando máscara. Isso vai ser uma rotina aqui no Brasil também. Não que todo mundo vai usar, porque as pessoas são mais belas e tal, acham que não deve usar máscaras e tal, mas tem experiências em outros países dizendo que o uso da máscara não só protege você, mas protege você dos outros também. Eu achei isso bem legal. Chegou aí a nossa querida Petruska, ela é psicóloga, Petruska Menezes. A gente vai falar com ela duas coisas muito interessantes, é lógico que engloba muito mais coisa, mas a gente vai falar com... E as redes sociais ajudaram muito a eleger o Bolsonaro. Então, o que pode mudar também nessa próxima eleição? Tá aí essa figura fantástica, Petruska Menezes, ao vivo aqui no Melhor a Cada Dia. Obrigado pela presença, obrigado pela participação de todos. Quem já esteve no programa está aqui assistindo você, Petruska. Tem um universo enorme de pessoas aí que te conhecem, que está chegando aqui para ver. Eu acho fantástico. A gente vai falar sobre um monte de coisas, mas a Petruska pediu para a gente começar falando sobre a mídia, né? As pessoas abandonaram, houve uma forçação de barra até do atual presidente da República. Olha, esqueça a Globo, esqueça não sei o quê, esqueça certas coisas, e se afunilou muito para Twitter, para rede social, para WhatsApp e tal. E eu queria que você tentasse passar para a gente, obrigado Wendel Barbosa, obrigado a todo mundo que está entrando aí, o que está acontecendo? Que fenômeno é esse que as pessoas estão voltando para a mídia tradicional, as pessoas estão voltando a ter credibilidade com a televisão e com o rádio, e o WhatsApp, as coisas estão perdendo a veracidade? Boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Obrigada primeiro pela possibilidade da gente poder falar. Eu que agradeço. De coisas muito importantes nessa pandemia. Uma coisa importante que eu acho que a gente pode começar como eu tinha pedido é justamente essa questão de que as mídias que estavam ficando de lado, como as mídias oficiais, a televisão, o rádio e as várias formas de transmissão de massa, né, de comunicação de massa, elas estavam perdendo espaço para as redes sociais, tanto que a gente viu muitas campanhas feitas de políticos, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, feito por Facebook, feito por controle de algoritmos próprios da rede de internet. Mas com a pandemia está acontecendo uma coisa interessante. Da semana passada para cá foi feita uma pesquisa da Datafolha mostrando que a credibilidade das redes estão caindo e a credibilidade dos veículos de comunicação de massa estão aumentando. Então a televisão, o rádio, que transmitem as informações, eles estão tendo maior credibilidade depois dessa pesquisa da Datafolha, né, em relação... O brasileiro voltou a buscar informação no rádio e na televisão. Agora, além da informação, apareceu ontem, eu tive que olhar, a Globo comemorando também o Big Brother, que bateu recorde de participação, né, bilhões de pessoas e tal. Lógico, tá todo mundo em casa, né? Mas fora isso, a credibilidade dessas pessoas. Eu lembro que eu era mais novo, na época do Collor, da campanha em 89. Foi uma campanha que tinham 10 candidatos formidáveis, tinha candidatos de todos os estados. Rio de Janeiro, Minas Gerais, todo canto tinha um Collor aqui também. A importância que tinha naquela época, um Cid Moreira. Um Cid Moreira, ele dizia, olha, é isso ou é aquilo, mesmo que fosse mentira, era verdade. E tinha gente, inclusive, que só dormia depois do Cid Moreira dar boa noite. Né? Isso é uma coisa fantástica, né? Poxa, essa noite ele não deu boa noite, o que houve? Eu não vou conseguir dormir. Tem esses comentários, tem esses relatos, realmente. Então essa credibilidade está retomando e com as pessoas novas, não só com as pessoas da minha faixa etária, não é isso? Sim, tá. E eu acredito que, assim, aí já é uma especulação, porque o Datafolha só fez informar que está havendo um retorno para a comunicação de massa. Mas o que está acontecendo, tanto disputa, né, aqui enquanto psicóloga, como pessoalmente, que eu estou observando dentro da minha família, é que existe tanta divulgação, tanta informação e tanta fake news dentro das redes sociais que você já não sabe mais não acreditar. Então, por exemplo, foi falado de uma medicação
que o pessoal usa para lúpus, que deveria ser utilizado para você não pegar o coronavírus. E aí o governo precisou botar receita controlada para medicação, porque estava se acabando nas farmácias que são fake news, né? Outra fake news é você utilizar vinagre. Também está sendo... Aqui em casa, chegaram a falar, olha, vinagre é melhor do que o álcool gel. Pois é. Mas isso tudo está vindo por essas redes, pelo WhatsApp. E normalmente vem por pessoas que é da nossa confiança, do nosso afeto. Só que o que acontece? A pessoa às vezes nem vê a informação e já encaminha. Já encaminha. E isso faz um efeito bombástico, digamos assim, e você já não sabe mais no que acreditar. E, além disso, aumenta a ansiedade e a preocupação de como te prevenir, porque uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Então, algumas pessoas estão preferindo voltar às comunicações de massa, como a televisão e o rádio, né, principalmente, para ter mais inclusive um material impresso também, um jornal impresso, para poder ter uma informação de maior dignidade, de maior mais confiança. De mais confiança, com dados lá, tudo informação mais que qualquer coisa, né? Petrusca, não está na nossa pauta, mas assim, eu estou sentindo essa semana um fenômeno interessante também, que é de brigas que se estivessem armados, iam às vias de fato lá nos grupos, né? Eu mesmo saí de 3 grupos, não me bote em grupo que eu já não gosto, até de família é complicado, mas tem uns que são necessários. Mas os grupos as pessoas estão se degladiando, né? As pessoas estão violentas, estão xingando, estão violentas, grupos assim eu tenho um grupo de oficiais da Marinha de 30 anos, o pessoal se dava bem e está se matando nos grupos, né? O que está havendo? Esse confinamento está deixando as pessoas mais agressivas também? Eu penso que o confinamento é uma questão que a gente pode falar também um pouco à parte, também tem importante falar desse confinamento, mas eu penso que tem outra questão aí também que pesa um pouquinho mais, Alexandre. Veja, na época das eleições, houve uma cisão, digamos assim, e uma idolatria para os dois polos. Que ficaram no final, e a gente viu isso nas nossas famílias. Agora, o que eu penso que está acontecendo é o seguinte, a gente está passando por uma situação que é uma das coisas que é mais incômoda para todos os seres humanos, que é a finitude, que é a morte e o medo de perder as pessoas que a gente ama. Já que você falou em morte, só porque tem um comentário, a gente vai falar da morte, não é te atrapalhando não, mas dá tempo. Henrique, que é dono de cartório, ele é dono de cartório e está falando aqui que vamos ter em breve também um grande número de nascimentos, né? Que tem muita brincadeira também na internet. Você, otário, que é solteiro, você se deu mal. Eu que sou casado, estou me dando melhor do que você solteiro. Inverteu também essa situação. E o Henrique do cartório está mandando para a gente que deve ter um número considerável de nascimentos, tendo em vista o confinamento. Mas vamos voltar a falar. Aqui o nascimento me trouxe a morte. Vamos falar da morte aí. Mas então. Faz sentido sim. Veja, quando a gente está tendo que lidar com questões tão profundas, que a nossa sobrevivência, a sobrevivência de quem a gente ama, a gente tem a tendência a diminuir o modelo de funcionamento da gente, quer dizer, a regredir um pouco mais, entendeu? É um movimento de massa. É assim, quando a gente está todo mundo junto, é como se a contaminação, ela já não... Eu estou falando de uma contaminação mental, né? Contamina todo mundo e todo mundo meio que para de pensar no que é certo, no que é óbvio, no que está sentindo, para passar a agir para descarregar essa situação de tensão que existe. Então, muitas famílias, elas acabam entrando nesses atritos e aí, às vezes, divergências que existiam, que é comum para todas as famílias, elas voltam agora com intensidade maior, porque quem está dando essa força por trás dessa briguinha é esse medo dessa catástrofe mundial, né? De chegar em mim. De chegar em mim. Que ela chegue em mim. Todo, né? Para quem já se conscientizou que é outra coisa também. Para quem já se conscientizou da gravidade da situação. Porque tem muita gente, inclusive algumas autoridades, infelizmente, o nosso presidente está nesse contexto,
de estar fazendo uma coisa que eu posso especular, eu não posso avaliar, digamos assim, porque eu não sou psicóloga dele, mas eu posso falar não dele em si, mas de uma categoria que a gente está em um extremo aqui do que a gente chama de negação. Algumas pessoas entendem a verdade, assistem os noticiários, entendem o que é certo, mas elas se recusam a acreditar que isso pode acontecer com elas. Isso é uma forma de se defender mentalmente falando, digamos assim. Olha, hoje eu tive informação que o mercado lá no centro da cidade, o mercado, tá cheio de gente no barzinho bebendo na mesma mesa, gente em pé em volta e tal, ou seja, estão tendo aglomerações. Eu estou com uma pesquisa aqui rapidamente, a maioria dos brasileiros não crê que isolamento social impedirá o avanço do vírus. Para os brasileiros, 56% dos brasileiros não acreditam que esse isolamento vai garantir muita coisa, né? Então é um número alto, né? É uma pesquisa de uma empresa grande, é uma empresa considerável, né? Você sabia, Alexandre, para ser sincera, pelos estudos que a gente tem de psicanálise, porque, veja, o isolamento social, ele está vindo numa época onde a gente faz o contrário, certo? Certo. Eu não canso de repetir isso, eu sou às vezes um pouquinho chata em relação a isso, mas desde que a gente teve a Revolução Industrial, que as mulheres passaram a trabalhar, não é questão de feminismo, ou questão de quem está certo ou que esteja errado, mas a economia passou a influenciar na vinculação das famílias. As famílias passaram a ficar menos tempo junto. E também, junto com isso, o que foi acontecendo? A nossa geração está vindo de gerações anteriores, onde o contato pais e filhos estão cada dia mais estreitos. Não é falta de amor. Não dá para confundir que é falta de amor. Certo. Mas é porque a economia exige que você trabalhe para você dar conta do mínimo de conforto. Eu não sei nem se a palavra é conforto, mas de sobrevivência na sua família. Entendeu? E nesse momento, você ignora tudo que digamos assim, pessoal. Uma criança que ela não é criada com afeto, com pai, com mãe, ou que alguém que tem uma representação muito intensa disso, isso é uma criança que eu estou tirando baseada na psicanálise, tá? Certo. Não quer dizer que ela não possa ser uma pessoa normal, ela vai ser uma pessoa normal, mas ela vai ter essa dificuldade de abandono muito maior, que é o que a gente tem hoje em dia. As doenças que a gente tem hoje em dia, para a psicanálise, são doenças que elas são mais assim, dos processos iniciais de vida. Da formação da vida, do caráter e tudo mais. Síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, depressão, a gente acredita que isso está na base da formação. Então, são dos primeiros anos de vida. Que a gente não tinha na época de Freud, a histeria era diferente, era uma catatonia, era uma coisa mais diferenciada das doenças mentais que a gente tem hoje. Então, isso, tem alguns psicanalistas, a Elizabeth Rudnesco é uma delas, que acredita que a falta de contato que a gente está perdendo com a família, ela aumenta o nosso sentimento de abandono, que é um sentimento intrínseco ao ser humano, porque desde que a gente nasce, a gente precisa de alguém para cuidar da gente. Então, e aí eu estendo isso, seguindo uma teoria darwiniana, que não são só os seres humanos, os mamíferos também, né? Verdade. Quem usa psicologia pode se lembrar de um exemplo dos macaquinhos que foram feitos assim. Pegaram 3 macaquinhos, um deixaram com a mãe, um botaram a mãe de boneco, de plástico, só para amamentar, e o outro deixaram ele lá só com a comida, sem ninguém para cuidar. O macaquinho que ficava que só tinha comida, ele faleceu. O macaquinho que teve uma mãe postiça, digamos assim, um boneco, ele teve um desenvolvimento mais retardado, digamos assim, mais postergado, mais atrasado. Sim. E o macaquinho que teve a mãe maternando, ele desenvolveu melhor. Então, eu hoje, né, pensando depois de quase 20 anos de formado, essa informação tem que ter crueldade de fazer isso, né? Mas isso já mostra que... Você me fez pensar, Petruska, no celular, né? Assim, eu vejo que muitas mães não têm tempo para essas crianças porque elas têm uma dependência com o celular.
Ela chega em casa, a mãe, olha aqui. Não, agora não, estou no telefone. Mãe, olha aqui e tal. Antes era um telefone fixo que você largava, mas o celular não, você leva para o banheiro, você leva para a cozinha, você leva para o quarto, você está com ele o tempo todo. E também tem... A vida dos outros é mais fácil de lidar do que a nossa. Claro. Então tem uma falta grande. Ali, ele ainda tá baixo, você está entendendo, Alexandre? As pessoas desacostumaram a ficar consigo. Pronto. E aí, quando o governo exige que você fique consigo, Eu dei uma caída agora veja, aí. você já não é mais bebê. Você não é mais o quê? Você já não é mais bebê. Não é mais certo. Você já está grande. Você tem uma vida construída se afastando disso. Isso. Tá? E agora o governo bota todo mundo junto dentro de uma caixa, tá entendendo? Tipo o Big Brother da vida real. Entendendo? E as pessoas têm dificuldade de lidar consigo e de lidar com a família. A gente vai ter mais atritos familiares até que a gente possa encontrar um jeito de resgatar essas ligações de uma forma mais íntima. Porque, Petrusca, são 17h48. Quando você tem a rotina normal de rua, se você não suporta, tá? Hipoteticamente, você não suporta o cônjuge e você também não dá conta de ficar o tempo todo com aqueles filhos. Então você coloca numa aula, eles almoçam no McDonald's, faz o inglês faz o balé e tal. A esposa também faz atividades até 10 horas, o cara também sai com os amigos até 10 horas, chega em casa, todo mundo, pai, mãe e filho, dorme, acorda e repete a rotina. Tranquilo de levar a vida, né? Então, se eles não se dão bem, é tranquilo. Quando você pega essas pessoas que não se dão, né? Não tem esse carinho, esse afeto, né? Não tem essa troca diária, né? De almoçar e conviver junto, e bota tudo junto no mesmo lugar, é complicado. Eu estou tentando entrevistar uma delegada aqui, que ela me falou por telefone que o número de violências contra a mulher aumentou 40%. Sim. Né? 40%. Os caras estão espancando as mulheres mesmo, porque não estão aguentando. Ou vice-versa e tal. Não estou falando que seja certo, não. Eu estou falando que não estão se suportando. Né? As diferenças apareceram e eles não sabem lidar com isso. Tá. O problema, você trouxe o gancho, é importante a gente falar. O problema do aumento da agressividade da mulher é o seguinte: quando a pessoa não sabe lidar com o que sente, isso pode se transformar muitas vezes em agressão e em destruição. E aí a pessoa que está mais próxima sofre a ação dessa pessoa. Então, nesses casos, se precisa se tratar os dois. Precisa se tratar o marido que está agredindo, ou quem quer que seja agredido, porque pode ser o pai, pode ser o filho também, sim, não necessariamente claro. o marido, entendeu? Uhum. E precisa se tratar a mulher também. Mas realmente a agressão é um recurso humano utilizado quando todo o resto se extinguiu. Então, se a pessoa não tem mais outra alternativa para lidar, não tem capacidade de continência daquilo que está sentindo, não sabe lidar com suas emoções, então uma das formas de descarregar ela é pela agressão e pela destrutividade. E isso daí é um fator também de estar aumentando esse tipo de agressão. A gente vai ter, isso daí talvez não seja comprovado, mas eu tenho colegas que trabalham com famílias, né, e com crianças, e as mães estão loucas, não sabem o que fazer com os filhos dentro de casa. Você está entendendo? A criança tem muita energia, os apartamentos hoje em dia são minúsculos, entendeu? Eles não podem descer para o playground, porque podem se contaminar. Você está entendendo? O que é que você vai fazer com a criança no espaço quadrado? De 3 por 4, sei lá, já está entendendo? Durante o dia todo. Essa energia vai para onde? Você está entendendo? E esses pais não tiveram educação para fazer uma rotina com esses filhos. Esses pais também não têm uma disciplina de, olha, deu 7 horas o horário da aula dela. Então vou sentar com ela e vou dar a aula dela de 7 às 10 e tal. Vou rabiscar, vou desenhar. Os pais também não têm essa educação, hein, Fabiola? Os pais também não têm essa educação de fazer... Os pais não foram treinados para isso. Então é uma confusão enorme, não é isso? Não, os pais não estão acostumados, eles têm um ou outro, é óbvio, a gente não pode generalizar, mas a maioria não está. E outra coisa, nesses momentos, uma coisa que é muito importante é a capacidade de criatividade. Então é você encontrar um jeito
de gastar essa energia dentro de casa para poder todos se sentirem bem. Em alguns locais eu tenho dado algumas dicas para isso, por exemplo, criar brincadeiras, por exemplo, a secretária do lar não deve estar vindo, a faxineira também não. O certo é que não tenha isso. Então alguém precisa fazer o serviço. E então, por que não transformar isso em uma brincadeira? Entende? Ah, mas tem os avós também, porque tem famílias que, assim, tem pais, avós e netos morando todo mundo junto. Mas os avós podem entrar na brincadeira também, podem ser os juízes, podem ser as pessoas que administram a situação, mas isso precisa existir a parte lúdica dentro de cada um, e isso é construído principalmente na infância, né? E você precisa encontrar uma nova forma de trabalhar, novos recursos para lidar com isso. Veja, toda crise, eu gosto muito dessa frase oriental, né? Que os americanos pegaram e hoje a gente está na administração, mas toda crise tem um potencial de mudança. Toda crise, ela pode ser o pulo do gato, tá entendendo? Para você se desenvolver. Mas você precisa aprender a usar aquilo que está aparecendo e usar dessa fraqueza e transformar em força. Entendeu? Agora, quem não está acostumado vai ter que treinar. E não tem outra forma de fazer isso que não seja fazendo, testando. Porque assim, o cara tá achando assim, tem uma semana de confinamento, ele fala, nossa, ontem foi um saco, né, e tal, não tô aguentando mais, mas amanhã vai ser a mesma coisa, meu amigo. Depois de amanhã também, possivelmente aqui em Aracaju até o 17 de abril. Vai ser assim. Pode ser que prorrogue mais um mês, pode ser que dure 3 meses, a gente não sabe. Então, se preparar para essa rotina, né? Isso é um negócio complicado. Tem uma outra pesquisa aqui, feita em Londres, dizendo o seguinte, o distanciamento social está aproximando as pessoas. É um estudo de Londres, né? Então está aproximando mesmo as pessoas. Nos grupos de WhatsApp, então, a pessoa está saindo na porrada. Mas está aproximando as pessoas? Sim, porque agora, veja, agora saio da parte do controle. Entendeu? Agora eu não decido mais se eu quero dar por medo, por receio, pelo que quer que eu esteja sentindo. Agora eu estou proibida. E aí, aquilo que eu estava te falando, que é o sentimento de abandono, de isolamento, muitas vezes só a rede não é suficiente. E aí a gente precisa manter contato com o outro. Que a gente fazia muito isso, eu falo a gente porque todo mundo faz, mas principalmente os adolescentes que devem estar numa situação muito mais desgastante, digamos assim, porque eles precisam dos grupos neste momento. E os grupos só estão pela internet. Embora eles dominem muito as ferramentas de internet, né? Uma coisa é você conversar pela internet, outra coisa é o contato social, são as brincadeiras, é o toque que está dentro na psique, a gente chama de libido, está dentro dessa energia que o jovem tem dentro dele, intensa ainda, ele precisa descarregar, entendeu? Então, isso tudo também é necessário. Então a gente está vendo uma inversão por conta de uma imposição. Imposição. Eu estou achando isso muito bonito nesse sentido. Você está entendendo? Quando se há uma imposição, quando se há um limite, isso também é dentro da teoria psicanalítica, não fala muito disso. Fala assim, a gente só cresce quando a gente se frustra. A gente só cresce quando a gente tem limite. A gente só cresce quando a gente ouve um não. Não é só ouvir um não, você precisa ter amor. Então você tem que receber amor, mas você tem que ter limite também. Então ele fala isso. Então, isso pode estar sendo bom, porque os pais estão em casa, porque eu estava pensando no que a gente estava falando agora, nesses pais que tinham uma atividade grande, cheia de metas para bater o dia inteiro, chegando 10 da noite, tanto o pai como a mãe, e essas crianças entregues a babás, entregue a educação às escolas, né? Ah, meu filho está mal educado, a culpa é da escola. Ah, meu filho está por causa da babá e tal, que não soube dizer não. E essa mãe e esse pai agora têm que dizer não, porque essa proteção não está mais com eles têm que dar conta disso, ou seja, o pai agora vai ter que machucar o filho, a mãe vai ter que machucar o filho dizendo não, eles mesmos, né? Isso é muito importante. Isso é importante, mas nem todos vão conseguir dar conta, e por isso que eu acredito que você vai ouvir muito ainda, e principalmente a classe mais elitizada continua com a babá, continua com os 5 empregadas em casa.
muitas vezes o que é que eles estão fazendo? Eles estão hospedando a pessoa dentro da casa deles, em vez de levar a pessoa para ficar indo e vindo, né? Sim. Mas a gente está com uma parte da população que está fazendo isso para não perder esse tipo de, aspas, conforto. Você está entendendo? E está perdendo essa oportunidade. Agora vai depender da capacidade de cada um em poder lidar com isso. Porque não vão ser todas as pessoas que vão conseguir fazer isso que a gente está conversando. Pegar os filhos e encontrar formas diferentes de poder usufruir desse tempo. E aí, Alexandre, vou pontuar outra coisa. Todo mundo reclamava que não tinha tempo, né? Pronto, é verdade. Essa rotina que está agora, eu não tenho tempo, não dá para nada, eu não consigo e tal. É verdade. Né? E agora, qual é a desculpa? Você está entendendo? Não é uma questão de tempo, é uma questão de outras coisas. De organizar isso. É questão de limitação, é questão de sofrimento, é questão de dificuldade de vinculação. Então, essa coisa de que não tenho tempo, não é bem não tenho tempo, né? E agora essa pandemia está mostrando isso, porque você está em casa, mas você está cheio, não sabe mais o que fazer, porque você tem excesso de tempo. Olha que coisa interessante. É verdade, é verdade. E esse pessoal cheio de tempo não está conseguindo nem ler livro, né? Não tem, mesmo em casa não consegue. Você está entendendo? Verdade. A ansiedade não permite isso. Quando a gente fica muito ansioso, a gente não consegue pegar essa energia e focar para alguma coisa. A gente primeiro vai precisar aprender a cuidar dessa energia que está com a gente. Então é um processo compulsório, digamos assim, de autoconhecimento. Ou você vai para a medicalização. Existe os atendimentos online, que grande parte dos psicólogos estão começando a oferecer agora de forma gratuita. A gente fala um pouquinho mais para frente. Se você a gente vai falar sobre, a gente fala já do voluntariado. Né? Mas a pessoa não está dando conta de si, das coisas que tem dentro de si, entendeu? Então fica difícil dar conta do outro e de poder fazer coisas que gostam de fazer dentro de casa. Agora é o momento de você com você mesmo. Não quero. Antes, se você fugia, você ia para um salão, ia para um canto, ia para o outro e tal, você dava um jeito de não ter que ficar com você mesmo. Chegava exausto, dormia e pronto. Aí no outro dia, acordava cedo e ia para a rua para não ter que ficar com você. E você está obrigado a fazer. Mas antes de voltar a você, eu queria falar que amanhã a gente vai estar aqui com um jornalista super experiente. Foi superintendente, foi diretor de jornalismo da TV Sergipe, foi superintendente do Grupo Abril em São Paulo, Nestor Amazonas. Ele vem com um tema muito interessante. O mundo mudou bem na minha vez. E agora? Né? É uma preocupação enorme para as pessoas com mais de 50 anos, porque é dificílimo arrumar emprego com mais de 50 anos. Né? Então, mudou bem na minha vez. E agora? Tudo novo, não vai ser mais como era antes. Né? Então, uma série de profissões que a gente ia no centro da cidade, a gente via, a gente vai voltar quando liberar e não vai ter mais. Né? Quem tinha 2 carros hoje está com um carro, a situação apertou. Muita gente vai ficar sem empregada doméstica, quem tinha, e essas empregadas domésticas vão fazer o quê? E esse jornalista, Nestor Amazonas, vai falar um pouco sobre isso e das tendências, as oportunidades que estão na mão também, e ele está tirando proveito, ele vai trazer o lado bom disso aí. E na sexta-feira, também tem uma pessoa fantástica que está acompanhando a gente, que é Daniel Dávila. Daniel Dávila é otorrinolaringologista. O Daniel Dávila é uma figura especial, tenho muito carinho por todo mundo que eu falo aqui, mas é que nesse momento, muito mamãe, muito papai está desesperado com o filho com coriza no nariz, está desesperado com o filho espirrando, desesperado com gente em casa com a garganta arranhando inflamada e já quer levar para o hospital. Então ele vai dar uns toques bem interessantes, que o hospital não é o momento ideal ir para o hospital à toa. Muita gente que tinha Unimed, eu lembro que falava isso, eu vou no hospital porque eu estou pagando, vou gastar minha Unimed e tal. Não vá, porque os vírus estão lá, é lá que está a bronca. Você pode não ter nada e chegar lá e arrumar uma bronca maior. Vamos voltar para cá com Petruska. Mas a gente estava conversando agora, Alexandre, não é uma questão de informação. Informação as pessoas têm, é uma questão de conscientização. Pronto. Entendeu? É parar para entender isso. Né? Então, a maior diferença na administração a gente fala entre informação e conhecimento. Na psicologia eu prefiro falar de conscientização. É você trazer para a sua consciência a realidade. Então você sabe o que está acontecendo, o que não
é assunto de coronavírus em tudo que é lugar. Verdade. Então, dizer que você não sabe é mentira, a não ser que você tenha se isolado do mundo de uma forma estranha. Então, informação você tem, mas se conscientizar do seu papel diante do social é muito difícil. E o mais interessante disso tudo é o seguinte: a gente só vai sair dessa se todos se tomarem. É verdade. Não adianta não fazer seu papel e não E outros não. E o outro não, porque a velocidade que o corona está se espalhando e aquela coisa do adoecimento que o sistema de saúde não comportar vai chegar na porta da gente. Pronto, então é uma coisa interessante que assim, o rico e a classe média tá descobrindo que tem um sistema de saúde que não funciona. Mas é um negócio que não funciona desde que eu sou garoto, desde que eu sou pequenininho, que o sistema de saúde público não funciona. Só que dessa vez chegou nos planos de saúde. Você tem um plano de saúde caro, o hospital está cheio, você vai chegar lá e não vai ser atendido. Ou seja, tem que se rediscutir isso tudo, vai ter que sair um formato novo, porque não funciona. Essa é a realidade. Transporte público, pelo amor de Deus, não funciona. Né? Você botar num ônibus 60 pessoas sentadas e 100 pessoas em pé, não tem condições. Né? É um foco de problema aquilo ali. Então o transporte público também tem que ser revisto urgentemente. Né? Eu acho que tem muita coisa para se debruçar, para se discutir e vir com um formato novo. Porque assim, eu acho que já não dá mais. Né? Porque essa encrenca vai continuar. Você falou sobre informação. Claro. Uma colocação sobre o que você está falando. Veja, a gente veio de um modelo de governo patrimonialista, que a gente veio da monarquia, onde a gente acha que o governo tem que fazer tudo pela gente. Você está entendendo? Então, o brasileiro ainda, infelizmente, tem a crença de que é o político que você elegeu que tem que mudar o mundo. E se esquece da sua responsabilidade enquanto cidadão participante e atuante na sociedade. Você está entendendo? Então, não é esperar, vou ser muito sincera, não é esperar que o governo faça tudo, porque tudo é limitado. O governo ele não dá conta. Ele não vai dar conta. Veja, eu fui funcionária pública mais de 10 anos, certo? Qual é o problema maior da gente? A pessoa, em vez de ir no posto de saúde, que é vizinho da sua casa, que tem um médico lá que pode te atender, ele acha que o médico que está lá não é competente, ou que é arrogante, ou sei lá o que é que seja, ou porque não é médico, é enfermeiro, ou o que é que seja, tá entendendo? Aí vai para onde? Vai para o USE. O USE não é para atendimento de laboratório, de atenção seletiva, você está entendendo? Claro. O USE é para atendimento de situações graves. Então, o brasileiro não facilita a coisa também, tá entendendo? Eu não estou dizendo que o governo está certo ou que está errado. Não. Eu vou repetir, só confirmando o que você falou. Se exime da nossa responsabilidade, você está entendendo? Aqui em Aracaju, veja, a gente tem inundações de vez em quando. Por quê? Porque a galera joga lixo. Sofá. Joga sofá. Eles jogam sofá no Rio. Eu não jogo um sofá na minha casa, vou ficar com esse lixo na minha casa, vou jogar na rua. Não é problema meu, é na rua, é o Estado que vai resolver, né? Falta de conscientização. Isso é uma herança, você está entendendo? Para conscientizar, precisa ter consciência. Agora, só vai ter consciência que depois, infelizmente, depois que se ensina na tela. Você está entendendo? Então, isso que a gente sempre está falando, saiu da pandemia, a gente vai sair com muita gente com problema de saúde mental. Então, não tem como. E o que o seu colega falou, que a gente vai ter uma taxa de natalidade maior, isso é real, porque a gente tem medo de morrer. E quando a gente tem medo de morrer, a tendência que a gente tem é ir para o lado oposto. Então, pós-guerra, também aconteceu isso, por isso que a gente o 11 de setembro, nos Estados Unidos, o 11 de setembro deu um pulo 9 meses depois de gente nascendo, né? É autopreservação da espécie, né? Isso, Olha, está acabando, eu vou procriar. É meio... Isso, só que não é tão consciente assim. Eu decidi ter um filho agora porque o mundo vai acabar. Não. O que na psicanálise a gente fala de inconsciente, aquilo que não está bem na consciência, mas que já está lá programadozinho de alguma forma.
sofre alterações com a vida da gente, mas que é uma demanda que a gente tem enquanto gente. Eu tenho 3, acho que vou ter mais 5 agora, nesse período aí. Tá precisando de ajuda, me reconhece. Petrushka, a gente tem que tirar coisa boa disso. Eu acho que vem muita coisa boa também, não é só coisa ruim, né? Eu acho que tem muita coisa boa acontecendo. Então, aí, visto, parece que na Inglaterra, na França, e no Brasil deve ter algum caso isolado, muito jovem batendo na porta de idosos e se oferecendo. Quer que eu vá fazer compra? Quer que eu ajude não sei o quê? Quer que eu limpe? Quer que eu passeie com seu cachorro e tal? Então, está tendo um movimento de solidariedade assim, muito interessante. E dentro desse movimento espontâneo de solidariedade, eu fui informado na semana passada que essas entidades, associações psiquiatras, psicanalíticas e de psicólogos, estão montando essa semana, que já iria começar essa semana, um voluntariado. Isso é verdade? Um atendimento gratuito. Sim, a gente não tem uma central nacional, tá? O SUS abriu espaço para isso, mas cada grupo também está se mobilizando para poder fazer esse trabalho. Tem algumas características que são diferentes, Alexandre, veja. A psicologia, como um todo agora, está se voluntariando para fazer atendimentos online gratuitos. E só isso já dá assim, umas 10 horas de conversa. O Conselho, antes, tinha suas resguardas em relação ao atendimento online, ele teve que rever a situação. Como a presidente atual do Conselho Federal falou, é uma coisa nova para todo mundo, eles estão descobrindo isso agora, entendeu? Mas foi dado o atendimento para que a gente continuasse, por exemplo, com os nossos pacientes em casa, atendendo online. A psicanálise, que não é diferente da psicologia, alguns psicanalistas são psicólogos, mas nós temos psicanalistas médicos, psicanalistas filósofos, psicanalistas de outras áreas, que não necessariamente a psicologia. Os psicanalistas, eles já têm uma experiência maior, alguns psicanalistas já têm uma experiência maior de atendimento online, porque a gente já precisa, a gente tem uma demanda maior de clínica, digamos assim, é um trabalho mais diferenciado e de maior intensidade, digamos assim. Então, a gente já fazia isso já há algum tempo, né? Essa questão que o Conselho Federal de Psicologia está passando agora, a gente já passou com os psicanalistas. E agora também os psicanalistas estão se abrindo para isso. Qual é o problema? A maioria dos psicólogos não foram preparados para esse tipo de atendimento. Por quê? O atendimento nessa situação de calamidade é um atendimento voltado para o que a gente poderia chamar de psicoterapia de apoio. A terapia de apoio tem uma data para começar, tem uma data para terminar e tem técnicas específicas de trabalho. Então, não é, assim, as pessoas não se iludem que agora eu vou fazer terapia de graça. Não é a mesma coisa. E vou resolver o problema. Não é a mesma coisa. O trabalho é outro. O trabalho é ajudar você a se manter na maior paz possível, na melhor qualidade de vida possível, enquanto a gente está passando pela pandemia. Passando isso, a gente volta ao normal, volta ao atendimento presencial. Aos atendimentos presenciais disso. Já havia uma liberação online do Conselho, então quem já cadastrado pode continuar atendendo online. Para isso foi interessante, porque teve que agilizar e agora a gente vai colher os frutos daqui a algum tempo disso, daí se foi bom ou se foi ruim, né? O Conselho deve fazer esse levantamento, mas na psicanálise a gente já fazia isso. Então, por exemplo, eu estou no círculo psicanalítico, a gente fez um levantamento lá dentro de quem tem interesse e disponibilidade de fazer atendimento online gratuito. Só que a gente está capacitando essas pessoas, entendeu? Agora, nesse momento, por exemplo, eles estão lá em reunião, capacitando para entender a psicoterapia de apoio psicanalítica, diferente disso, e eles vão fazer supervisão. Então, eu já estou dando supervisão para algumas pessoas, vou dar supervisão para outras pessoas, tá entendendo? Não é qualquer coisa, então não é chegar assim de uma hora para outra. De qualquer maneira. Liberou, se liberou, já vou fazer, né? Tem um treinamento antes. E me preocupa mais ainda é o seguinte, Petrushka,
os coaches já me puxaram a orelha, que fala que eu falo mal de coach, de consultor, porque tem muito mais coach do que paciente. E os coaches estão fazendo, alguns estão fazendo terapia, muita gente fazendo terapia, né? Fazendo um curso de um fim de semana, às vezes 2 fins de semana, e já está atendendo até. Me preocupa entrar aí no Instagram, no Facebook e tal, e ter lá a foto de um cara bonito, de uma mulher bonita, e fala, faço terapia e tal, resolva seu problema comigo por um preço bem em conta. O que você aconselha para quem está agora nos vendo e tem um problema, um distúrbio psicológico, tem neurose, está com toque, está lavando a mão toda hora, está com ferida na mão de tanto usar álcool gel? O que você aconselha essas mães que estão aí angustiadas com os filhos? Pega qualquer fotinho bonita e liga e vai entregar a cabeça, ou você tem alguma sugestão? Eu vou te dar 2 informações, tá? Existe se não me engano, federação de coaching, tá? Que é uma federação séria, não é todo coaching que está cadastrado nela, a formação dela é uma formação mais extensa, não são 6 meses de aula que vai formar um coach. Chegou a ter de um fim de semana. Jesus Cristo, eu nem sabia. Eu ainda. Então, essa federação, ela está tentando regulamentar essa coisa do coaching, entendeu? Porque o coaching, ele pode ser um agregador de um trabalho multiprofissional. Por exemplo, você lembra aquela coisa de que não tem o que fazer dentro de casa? Sabe? Talvez o coaching fosse auxiliar nisso, embora o terapeuta ocupacional é formado para. Tá? Então, a gente tem um terapeuta ocupacional que a gente também não pode excluir disso daí, que é uma coisa muito pouco conhecida aqui. E é uma boa solução. A federal formando terapeuta ocupacional, tá? E que nessa época eu acho que é uma mão na roda. É fantástico, Então tem coaches e coaches. Qual é o problema? O problema é que você não sabe quem é bom ou quem não é. Olhando por uma foto. Por uma foto. Então, talvez entrar em contato com essa confederação ou com essa federação, eu não tenho aproximação com isso, é uma possibilidade. E tanto com a de psicanálise, e a de psiquiatria, de psicologia, você também deve olhar a foto lá e se aprofundar quem é aquela pessoa. Você vai para a fonte, você vai saber a que instituição essas pessoas estão ligadas, porque você sabe a qualidade da formação delas, né? Agora, psicoterapia, por mais que não seja uma coisa restritiva do psicólogo, desculpa, mas feliz ou infelizmente, quantitativamente os psicólogos são mais bem preparados do que as outras profissões para isso. Quer dizer que eu não posso ter um bom psicoterapeuta que não seja psicólogo? Você pode ter, como a gente tem psicanalistas psicológicos, por exemplo. Você está entendendo? Mas, estatisticamente falando, um psicólogo passou 5 anos da vida dele com a bunda sentada na cadeira, pelo menos deveria ter sido com a bunda sentada na cadeira, estudando, vivenciando e principalmente praticando. Outra coisa, o psicólogo, ele passa por diversas áreas. Então, por exemplo, nesse período crítico de atendimento, você não pode começar a atender uma pessoa do zero, você precisa entender o contexto dessa pessoa. Então, se você tem um conhecimento de psicologia social, digamos assim, isso vai te beneficiar a colher informações, porque no final da psicoterapia de apoio, a pessoa tem que ter condições de buscar ajuda em outros locais. Poderia até ficar contigo, mas aí seria outro tipo de acordo, outro tipo de contrato que você vai fazer, porque é isso, você iria fazer uma psicoterapia, realmente, psicoterapia psicodinâmica ou qualquer outra coisa que seja. Aí você iria fazer, mas o trabalho modifica. O paciente pode não sentir a modificação técnica, você está entendendo? Mas o profissional sabe que vai estar modificando o trabalho. Então, não é chegar assim, a pessoa me ligou, eu quero fazer, eu ligo a câmera, vamos, fale a seu respeito. Não é só assim. Eu tenho que dar, numa psicoterapia de apoio, toda a infraestrutura que essa pessoa pode contar na hora que a gente for finalizar o trabalho. Você está entendendo? É diferente. Me deixou preocupado também ser um caso de essa situação toda ter dado um gastilho, ter disparado uma psicose na pessoa, né? E ela cair na mão de um terapeuta, cair na mão de um cara desse, e ela está precisando, na verdade, de remédio imediato. A pessoa pode estar falando até em suicídio, né? E aí, de repente, cair numa pessoa dessa que não dá conta dessa demanda
e por causa do dinheiro, né, que é online e tal, passa o cartão ali, recebe e fala, não, eu posso atender, né? Então isso é muito preocupante, não é, Petrusca? Alexandre, a gente tem um pensamento, inclusive eu acho que Antônio que estava aí, né, a gente pensa, eu acho que parecido com isso, a esquizofrenia e alguns tipos de psicose, elas não, a gente está começando a entender que elas não são doenças da pessoa, no contexto familiar, tá? Então, normalmente, não é o psicótico que decide quem vai fazer o tratamento dele. É em conjunto com a família, até porque muitas vezes ele não trabalha e não tem renda suficiente para poder pagar, então é a família que decide incluir, certo? Agora, se a família opta por dinheiro, né, isso daí a gente tem que entender que é uma dificuldade da família em lidar com a realidade, e aí a gente meio que justifica o modelo. Você está dizendo, então, eu tenho um psicótico na família, eu sou culpada por isso. Peraí, não estou dizendo isso. Não foi isso? Então, levando a gente a concluir. Existe também uma influência familiar nesse contexto. E outra coisa, esses casos graves, eles não podem ser humanos. Isso é importante que fique claro. Questão de suicídio, questão de psicose em curso. O ideal é presencial. Não tem para onde correr. Tá, mas eu estou atendendo e o paciente entra em surto. É por isso que eu estou te dizendo que a gente está treinando pessoas. Porque quem está sendo treinada, por exemplo, quem está recebendo orientação comigo, eu digo, olha, se você vai atender uma pessoa que você desconfia que ela está num modelo que está para descompensar, você tem que ter pelo menos o telefone de 2 pessoas que ela confia. Você tem que ter uma rede de contatos para poder pedir socorro, porque senão você pode acabar sendo, inclusive, processado. Você está fazendo gratuitamente, mas pode acabar, inclusive, sendo processado por isso, porque você não vai ter como atuar. A pessoa está no meu consultório, passa a chave na porta, seja o que for, trancar a janela, você está entendendo? Ligo para alguém ou ligo para o SAMU e a gente contém essa pessoa até ela poder voltar a uma coisa mais tranquila, mais harmônica, mais equilibrada. Uhum. Mas a gente não consegue fazer isso quando a gente tem uma distância geográfica presente. Então a gente tem que se basear em recursos outros, além do trabalho da gente, que eu estou te dizendo isso porque quando a gente trabalha com confidencialidade em sigilo, normalmente a gente não inclui outras pessoas no vínculo, entendeu? Fica só paciente e terapeuta. Mas nesses casos, a gente não pode trabalhar assim. É como eu te disse, o contrato ele tem que ser modificado. E eu preciso ter acesso a outras pessoas que estejam próximas dessa pessoa e que tenham a facilidade de poder chegar junto se houver uma necessidade. E eu preciso ter uma fonte mais de uma fonte de comunicação. Assim como também quando a gente está trabalhando online, por exemplo, a gente está aqui pelo Instagram. Se o Instagram cai, eu tenho que ter outro recurso alternativo, nem que seja telefone, tá entendendo? Eu tenho que voltar a falar com essa pessoa. Porque aquela coisa do abandono que eu estou te falando. Claro. Então, se o terapeuta some, você imagina o desespero da pessoa, tá? Está ali trazendo as angústias naquele momento, tentando lidar com elas, trabalhando, tendo a ajuda do terapeuta, e aí, de repente, o terapeuta some. É como se a realidade se concretizasse no fim. Entendeu? A depender de como a pessoa pensa. Então, a gente tem que ter recursos extras para poder trabalhar com isso. Então, pelo menos, assim, eu te digo, assim, estou orientando a classe dentro do que eu posso, dentro do que é possível, né? A maioria não tem conhecimento, inclusive os conselhos não estavam preparados para isso, porque é algo muito novo. A gente teve aquela barragem de Brumadinho que já gerou um primeiro trabalho nesse sentido. Comunicação sobre emergências e desastres, formação para isso. A gente teve o Haiti também, que alguns psicólogos também começaram a se especializar nisso por causa da demanda que o Brasil mandou para o Haiti após o terremoto, mas ainda é muito novo para a maioria dos psicólogos e eles não sabem trabalhar com atendimento desse ponto de vista. Né? É novo para eles também. Ele na clínica, quando eles passam pela faculdade, eles não passam necessariamente por esse modelo de comportamento de atendimento de urgência prolongado. E é diferente de acolhimento também. É verdade. Por exemplo, a gente tem o CVV top,
né? A gente tem um CVV muito bom aqui, Silvia trabalhando. É verdade. O CVV daqui na frente daqui. O CVV é fantástico, mas aquilo dali é acolhimento. Não necessariamente é psicólogo que faz, porque eles são treinados, que já é outra técnica de trabalho, entendeu? Para poder dar conta de pessoas que estão com ideação suicida e ligam desesperados para lá. Já é outro recurso que a gente utiliza para isso também. Então, veja quantas coisas eu estou apontando aqui de diferentes, que existem pesquisas para isso, e que nem sempre todo psicólogo está preparado. Verdade. Para poder fazer isso. Então, a gente está capacitando dentro da possibilidade da gente. O nosso grupo, por exemplo, está sendo capacitado. Eu me ofereci para também alguns ex-alunos meus, a gente também tá orientando. Eu sozinha não dou conta disso. É interessante que os mais velhos, talvez, que tenham experiência, já tenham mais contato com a rede online, também se presenciem para isso. Mas não é qualquer psicólogo também que pode ou deve fazer um atendimento gratuito online de uma hora para outra. Porque uma coisa é você continuar atendendo os seus pacientes. Você já tem vínculo, já frequentavam o seu consultório, entendeu? Então, você vai mudar o PET e vai tentar adaptar, o paciente vai lhe dizer se está se adaptando ou não. É diferente se você começa a atender uma pessoa que você nunca viu na sua vida, né? De forma online. Então, tem que ter uma estrutura diferenciada para isso. Legal, Petrúcia. Eu acho que tá bom, aí tem quase uma hora aí de programa. E passa rápido. O Instagram está sempre cheio de novidades, né? Então, assim, com uma hora ele derruba e parece que hoje andou derrubando alguns programas aí já também. Mas, de qualquer maneira, mais alguma coisa que você queira acrescentar? Eu queria agradecer aí o seu tempo, que é muito valioso. Você deve estar cheio de coisa para fazer, mas o carinho especial que você tem, acho você uma psicóloga formidável, muito bem recomendada. Né? Nossa, eu agradeço. Eu agradeço e admiro muito o seu trabalho também. Sempre ligado à saúde, né? Obrigado. E nesse momento mais ainda, né? Porque as pessoas estão confinadas sem saber o que fazer. E dizer também que, eu gosto de encerrar dizendo que não tenho a verdade, não sei se estou certo, né? Todo mundo está cheio de dúvidas, ninguém sabe quanto tempo vai durar, o que vai acontecer. A gente está tentando passar um pouco de conforto para as pessoas, de alguma maneira, porque elas possam vivenciar isso de uma maneira um pouco melhor. Obrigado de coração. Pronto, a gente está produzindo material para jogar na internet, não mais de coronavírus, porque Sim. Precisa, mas de dicas de como você lidar com essas situações, né? Nós quem, Petrúcia, o pessoal saber? Oi? Nós quem? Você falou nós quem? Associação, uma entidade? Está produzindo, mas eu particularmente pelo Navegantes Psi, a gente deve estar lançando por semana alguns videozinhos curtos, explicando algumas coisas que a gente falou aqui, para poder conscientizar a população e informar também coisas que às vezes não estão sendo faladas também, né? Verdade. Para poder trazer uma conscientização maior e para ver se a gente consegue ficar unido enquanto grupo, né? Enquanto sociedade, porque assim o mal passa mais rápido. É verdade. Distrai mais as pessoas também, com informação. Legal, obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Obrigado, parabéns por você também. Um abraço a você, a família, seus pais, a todo mundo. Obrigado pela atenção e obrigado por ter dedicado esse tempo pra gente. Beijão a todos aí que estavam com a gente. Valeu. Tchau, Pedro.